Olá, senhores, boa tarde. A quem me vê pela primeira vez, eu sou o professor Vieira. Este é o canal Antônio Vieira, especializado no ensino e no apoio a profissionais da área de topografia e áreas afins. Estudantes e topógrafos e já engenheiros formados, hidrógrafos e assim por diante. Eu quero inicialmente agradecer e dar boas-vindas aos novos inscritos, né? Nosso número de inscritos tem aumentando e também atenderam ao aquele meu apelo para que colocassem comentários para que eu pudesse me guiar. E essa aula de hoje vai dar continuidade àquela parte da ABNT que nós estamos analisando para o nivelamento trigonométrico e vou procurar atender a um pedido, assim, a uma ajuda que um inscrito nosso deu em relação à questão de refração atmosférica, a questão assim de quando se dá miragem. Então vamos colocar isso dentro daquele nosso alinhamento que estamos fazendo naquela análise da ABNT 13133 e tratando da altimetria. Na aula passada, nós vimos o quanto o efeito da curvatura da Terra acarretava de deformação na altitude, né? E quanto o efeito da refração mais a esfericidade, né? O efeito conjunto, afetava também na altimetria e aquelas fórmulas que a ABNT recomenda usar, que em algum canal, em algum vídeo no nosso canal já deduzi elas todas. Mas vamos então começar nessa aula de hoje. Vamos falar de refração atmosférica e vamos colimar na direção do nivelamento trigonométrico de visadas unilateral. Quer dizer, coloca-se o teodolito na extremidade de um lado e o sinal na outra extremidade do lado, e vai se medir então a distância zenital e tem-se a distância, e com isso vai se calcular o desnível entre esses dois pontos, em outras palavras, a altitude do ponto que está sendo visado, sabendo-se a altitude do ponto da estação. Nesta aula eu vou abordar a fórmula assim colocada de uma maneira como se a distância conhecida fosse horizontal. Isso porque já antes do advento dos medidores eletrônicos de distância, as distâncias eram medidas com triangulação. Então, medindo-se triângulos através de seus ângulos horizontais, né, nós tínhamos no cálculo da triangulação os ângulos horizontais, os ângulos na superfície de referência. Tem aquele ângulo horizontal que eu chamei de A. Então, nessa figura aqui, eu chamei de A, não aquela distância telurométrica, distância medida com distanciômetro eletroóptico, mas uma distância oriunda da triangulação. E com essa distância horizontal, nós vamos chegar à expressão do cálculo do desnível. Eu fiz essa figura aqui, não sei se está um pouco assim, um pouco tumultuada, mas eu coloquei aqui a Terra, está a Terra aqui com seu raio, e aqui essa distância medida aqui no elipsoide, né, ou na esfera, que mais se assemelha ao elipsoide, está aqui esse A oriundo da triangulação. E nesse ponto aqui, nesse ponto 1, mede-se com o teodolito a distância zenital Z1 para um sinal colocado aqui no ponto 2. O raio luminoso que traz aquela imagem do sinal para a luneta do teodolito aqui no observador, esse sinal luminoso não é uma reta, ele faz uma curva, porque a atmosfera é formada por camadas, essas camadas têm densidades diferentes e as camadas mais pesadas ficam embaixo das mais leves, o índice de refração, então,
da mais pesada para a mais leve, subindo. Então, o raio luminoso é uma curva, não é uma reta. E está aproximado aqui, ele está aproximado por esse círculo aqui de raio R. Então, R maiúsculo é o círculo do raio luminoso. Representa aqui o círculo do raio luminoso. E o raio R minúsculo é o raio da Terra. Então, para calcular o desnível entre os pontos 1 e 2, uma parte aproximada da fórmula, se não tivéssemos o efeito da refração e da curvatura, se fosse simplesmente a trigonometria plana, né? Se a distância fosse reduzida, que se pudesse desprezar o efeito da refração e da esfericidade, então esse desnível aqui, H, entre os pontos 1 e 2, seria esse A vezes a tangente desse ângulo de inclinação, o ângulo de inclinação da visada. Aqui seria então a horizontal, o plano horizontal aqui no ponto 1, e esse ângulo de inclinação da visada seria o alfa. Esse Z1, essa distância zenital, ela está errada, porque ela não é a distância zenital para o ponto que estamos visando. Ela é uma distância zenital medida no último segmento do arco da trajetória da luz. Então ela é tangente à trajetória da luz aqui. Esse ângulo delta é chamado um ângulo de refração, né? Porque seria o quanto essa distância zenital Z1 teria que ser corrigida para que a visada viesse para o ponto 2. Esse valor aqui é correspondente à refração atmosférica. Bom, então, como a Terra não é um plano ali, temos que considerar o efeito da refração e da curvatura. Então é preciso colocar um novo termo, que nós já deduzimos, isso daí dá para deduzir, né? Um novo termo corretivo a essa expressão A tangente de alfa que dá esse desnível. Então, esse termo corretivo tem um K, esse K é chamado coeficiente de refração. E ele é a razão entre o raio da Terra e o raio do círculo luminoso. Então, o K é o raio da Terra e o raio do círculo luminoso. O raio da Terra é um valor conhecido. Agora, esse raio do círculo luminoso, esse raio é muito variável. Ele varia de acordo com a estrutura das camadas da atmosfera. A cada camada ali tem uma temperatura, uma pressão, uma densidade, uma taxa de variação na temperatura na vertical. Então, é muito complexo essa trajetória do raio luminoso. Para fazer trabalhos cuidadosos, nós temos que tomar muito cuidado e ter a atmosfera em repouso, não podemos fazer nivelamentos trigonométricos assim de longa distância com tempo tumultuado, assim, agitado, perto de tempestades, não podemos, para que as camadas possam ficar as mais comportadas possível. Então esse R maiúsculo, ele é muito variável. Esse coeficiente aqui, 1 menos K, ele é esse aqui, ó, que nós já vimos na aula passada. Isso aqui é aquela correção, ΔH, dá essa correção ΔH em milímetros, que é igual a 67,8 vezes a distância ao quadrado. Aqui no caso seria vezes esse A ao quadrado. Então isso já dá uma correção a essa primeira aproximação que se calcula o desnível, desprezando-se a curvatura e a esfericidade, para que
o desnível leva em conta esses fatores. Então essa fórmula aqui do ΔH, ela leva a esfericidade e a refração em conta. Bom, vamos então falar um pouco desse coeficiente de refração. Isso é o calcanhar de Aquiles, isso é muito importante saber. Esse coeficiente de refração, ele foi determinado, ele pode ser determinado, né? Ele pode ser determinado valorizando-se essa fórmula aqui que eu acabei de apagar, mas eu vou colocá-la de novo aqui. H é igual a tangente de alfa mais 1 menos K sobre 2R vezes A ao quadrado. Esse K, ele pode ser determinado experimentalmente e foi assim determinado durante o final do século XVIII, durante todo o século XIX, isso ali na Europa. Isso foi feito na Europa, mas se nós quisermos fazer aqui, podemos fazer. Então, como é que ele foi determinado? Eu vou dizer como é que o Gauss fez, e foi assim que todos fizeram, na França, na Alemanha. Naquele tempo a Alemanha era chamada Prússia, e da Rússia, em várias situações. Então, tendo-se uma rede de triangulação, naquele tempo era a rede de triangulação, fazia-se uma série de triângulos em cima da superfície da Terra, né? Fazia-se aquela triangulação em cima da superfície da Terra, e muitos desses vértices de triangulação, eles eram acessíveis, uns eram um cruzeiro da igreja, outros eram assim num morro que colocava-se um sinal geodésico, mas outros eram colocados de tal maneira que podia-se chegar a eles com facilidade. Isso quer dizer então que podia-se levar o nivelamento geométrico para esses vértices. Então levava-se o nivelamento geométrico, então tinha-se uma altitude já bem precisa, não era determinada por trigonometria, pelo ângulo zenital, era por nivelamento geométrico. Então, nesses pontos, por exemplo, que se tinha nivelamento geométrico, tinha essa altitude aqui, então nós tínhamos aqui o desnível entre eles, esse desnível H entre eles, que está aqui na fórmula. E a triangulação, o cálculo da triangulação o cálculo pela trigonometria dava esse lado A. E tinha esse ângulo aqui, alfa, que era o ângulo que a visada saía de 90 graus, direitinho. O raio da Terra era conhecido. Era o raio conhecido ali, o raio gaussiano, o raio que melhor se acomodava ao elipsoide naquela região que se estava fazendo o levantamento. Então, nessa equação aqui, a única incógnita era o K. Era a única incógnita. Dessa maneira, determinou-se uma quantidade grande desses coeficientes de refração, que é a razão entre o raio da Terra e o raio da circunferência que representa o raio luminoso. Em outras palavras, determinava-se o valor desse raio luminoso. Então, esse raio luminoso, assim como o K, tinha uma variação grande. Eles tinham uma variação grande. Então, ao longo do dia, durante o dia, essa relação R sobre
variava muito e ia-se então, em últimas palavras, tendo-se esse valor de K, aqui dessa equação, ia-se determinando os valores, como se fosse do raio, né? Então o valor médio que se adotou, o valor Gauss adotou, esse valor 0,13, que é o que nós usamos nessa fórmula da ABNT 13133. E se usa na topografia, e se usa na geodésia. Nós usamos esse valor de Gauss, que foi determinado no verão, lá na Alemanha, centro do continente, com todas aquelas condições, né, na parte central do continente europeu, numa temperatura de verão lá, que é a temperatura assim de 20 graus, 25 graus, coisas assim, né? Então, esse raio é muito variável. É aí que entra o calcanhar de Aquiles daqueles experimentadores da Terra plana. Essas pessoas que ficam fazendo experiência, alguns nem consideram a refração e vão ver lá o quanto a Terra mergulha em função da esfericidade e vão trabalhar com aqueles valores ali do mergulho da Terra, como se não era para ser visto isso, e se vê. Então a Terra não é curva, a Terra é plana, porque pela fórmula do mergulho da Terra não era para se ver o navio e eu estou vendo. Então começa assim uma série de falácias, mas que na realidade eles não têm ou não querem mostrar o efeito da refração atmosférica. E é isso que eu vou, então, agora conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. E vou tirar essa roupa da corda. Eu peço desculpas por esse lençol que eu botei aqui, mas eu não tenho quadro. Eu não tenho quadro digital que nem o professor Douglas. Eu sou inscrito no quadro do professor Douglas, é um canal muito bom de física. Eu sou inscrito nele, eu recomendo aquele canal a todo mundo, é muito interessante. E ele tem um quadro digital, rapaz, que parece até cartola de mágico, sai coisa dessa ali. Então aqui eu coloquei uma questão, né, daquela Terra Convexa, o documentário. Eu tirei esse daí, que é um que eles, lá em Santos, fica uma pessoa com uma luneta e o barco vai saindo, indo para alto mar, e eles ficam vendo até quando o barco é visto a olho nu, depois tem o teodolito, eles vão tentar com o teodolito, até a olho nu já não é mais visto, aí com o teodolito eles conseguem ver, quando o olho nu não consegue ver mais, parece que o barco mergulhou na curvatura da Terra, mas eles dizem que não, é uma questão só de acuidade visual, até que depois eles usam a luneta e vão mais fundo acima, né? Então, o que nós devemos então considerar aqui são essas camadas. Olha, nós temos aqui o mar. Esse é o mar instantâneo. Aquele mar instantâneo que está na hora da experiência, não é o geóide. O geóide é o nível médio dos mares, desses mares instantâneos, determinado lá no marégrafo por quase 19 anos. Aí tira-se uma média e vai. Isso aqui é o mar instantâneo. Então eu coloquei aqui aquela luneta aqui que eles colocaram, e o barquinho lá, o barquinho deles, foi se afastando aqui, andando no mar. Eu coloquei aqui, então, como se fosse a horizontal tirada aqui, seria um plano topográfico local aqui, se a Terra fosse plana, esse daqui, né? E o barquinho vai saindo. Em verde aqui eu coloquei as camadas da atmosfera. Essas camadas, esses estratos da atmosfera, então numerei aqui como 1, 2, 3, aqueles estratos infinitamente pequenos, e cada um tem o seu índice de refração. E o barquinho então vai seguindo e vai se ver até um certo ponto. Agora, esses índices de refração, esse N1, que é o índice de refração da camada 1, ele é maior que o índice de refração
da camada 2, que é maior do que a camada 3, e assim por diante. Isso na normalidade. Em condições normais, as camadas mais densas da atmosfera ficam sobre as menos densas. Quanto mais sobe, mais rarefeito fica o ar, menor é o valor do índice de refração. E esse índice de refração, ele é complexo. O índice de refração de qualquer camada dessa é uma função da temperatura do ar, da pressão atmosférica, né? Da densidade do ar, e aqui que eu vou chamar da taxa de variação da temperatura. O quanto a temperatura de uma camada varia em relação à mais próxima por unidade de altura, por metro de altura. Então é também um elemento levado em consideração ali. Quanto a temperatura aumenta por cada metro que varia de uma camada para outra. E aqui a densidade, isso aqui seria a densidade do ar. Densidade. Então aqui é aquela taxa de variação da temperatura com a altura, né? A temperatura com a altura. Aqui é a pressão atmosférica e aqui a temperatura do ar. Então é muito complexo. Aqueles geodesistas lá da Europa, do século XVIII e do século XIX, eles fizeram todas aquelas determinações que eu mostrei a vocês com a triangulação durante o dia. E eles repararam que esse coeficiente de refração, em outras palavras, o raio do círculo luminoso, era muito variável. Mas, assim, perto do meio-dia, é quando ele apresentava assim uma situação mais estável, direitinho. Então daí que eles tiraram a média e tal, ficou aquele valor 0,13 que o Gauss adotou. Mas nunca se fez experiência de como é que esse raio da trajetória luminosa varia à noite, como é que ela varia de noite. Em cima do mar também nunca fizeram experiências, as experiências sempre foram feitas no interior do continente, naquela coisa toda, no em cima do mar. Nunca se fez essas variações. Então o que nós podemos deduzir? Que esse raio luminoso à noite ou sobre o mar, ele tem umas variações que nós desconhecemos, não tá assim, não é aquela da teoria. Então o pessoal que defende a Terra plana, que vai comparar aquela fórmula que dá o mergulho da Terra, eles comparam sem considerar a refração, mas mesmo considerando a refração, aquela fórmula dá o mergulho da Terra numa situação no centro do continente, não é à noite, durante o dia, não é à noite nem é em cima do mar. Então, à noite em cima do mar, esse coeficiente de refração deve variar muito. Por exemplo, talvez ele chegue assim, fique bem grande. Ele ficando bem grande, o que quer dizer esse coeficiente de refração ficando bem grande, assim, aumentando o seu valor? O K sendo igual ao R sobre R, então, se esse K fica grande, se esse coeficiente de refração ficar grande, isso quer dizer que o raio do círculo diminui. O raio do círculo luminoso diminui, o que acontece? Ele acompanha melhor a curvatura da Terra, que ele fica menor. Imagine uma situação, acredito que nunca as condições de temperatura, pressão, vão permitir que aconteça que o raio luminoso fique igual ao raio da Terra. Se o raio luminoso ficasse igual ao raio da Terra, o que ia acontecer? Ia acontecer que nós íamos ter a Terra e o raio luminoso, sendo do mesmo valor dela, ele ia seguindo sua trajetória aqui. Então, um navio, alguma coisa,
e aí embora, ia ser visto, sei lá, milhares de quilômetros, né? Então aqui do Brasil ia se ver até a África. Quer dizer, se botasse um sinal muito potente lá na África, que está lá, sei lá, quantos mil de quilômetros, um sinal muito potente, porque aí a luz chegaria até aqui, né? A luz da estrela chega até nós. A estrela está, a mais próxima está a 4,5 anos-luz, a Alfa de Centauro. Então, está muito longe a luz. Quer dizer, só depende da potência do lado do sinal luminoso, do brilho. Quer dizer, se tivesse aqui um sinal muito brilho, com muito brilho, e o raio, esse raio do raio luminoso, fosse igual ao raio da Terra, em outras palavras, o K fosse igual a 1, caramba, nós veríamos a África, veríamos mais longe. Mas em condições normais, o índice de refração, aquelas condições de temperatura, umidade do ar, densidade, taxa de variação, eu acredito que nunca vai chegar a isso, porque nunca se teve notícia que se viu luzes lá na África, ou longe assim, nunca se teve notícia disso. Então isso quer dizer que esse coeficiente de refração, ele é menor do que 1. Ele é menor do que 1 e é maior aí do que sei lá, um valor aí menor do que 0,3, vamos supor 0,08. Estou chutando, porque um valor adotado por Gauss foi 0,13, entenderam? Então, à noite, em cima do mar, não podemos afirmar quanto vale o índice de refração daquelas camadas. Então vamos em cima disso. Em cima disso vamos analisar essa figura. Então o barquinho lá do terraplanista, lá da Terra Convexa, lá do pessoal, ele foi se afastando. O índice de refração era de dia, mas estava sobre o mar. Não era aquele valor que foi determinado na Terra, lá no interior da Alemanha, não era. Então o raio de luz ali era diferente, não vale calcular quanto a Terra mergulha ali com aquela fórmula que foi determinada lá para o continente, numa temperatura de 30 graus no verão da Alemanha, para cá. Não vale isso. Está fora das condições iniciais que a fórmula foi determinada. Então vamos imaginar aqui, o barquinho vai se afastando, o camarada com a luneta vê o barquinho, ele vai se afastando. Chega aqui no limite, olha. Chegou aqui numa situação no limite, aí ele está vendo assim, imagina que ele está com a olho nu, imagina que ele ainda não está com a luneta, ele está aqui a olho nu. Ele está com o olho nu e vai olhando, chegou aqui, já estou vendo só a pontinha do mastro lá da vela, legal, não vejo mais. Aí ele chegou aqui e botou o teodolito, lá na experiência dele. Botou o teodolito, aí como o teodolito, quando ele botou o teodolito, ele já viu um barquinho aqui, né? Porque esses raios aqui azuis são a luz que está indo para o observador. Isso aqui é a luz, que está com esse raio de curvatura, está indo. Aí daqui a pouco ele não viu mais com o teodolito. Ih, o teodolito já não deu. Aí ele botou aquela luneta astronômica lá, muito potente. Aí com a luneta astronômica, ele foi. O raio, olha, esse raio aqui, ficou rasante aqui na água, foi lá, aí ele ainda capturou lá a pontinha lá do barco, ou se foi um pouquinho antes, ele viu mais ainda o barco aqui, ó. Se foi um pouco antes, ele viu mais o barco aqui e chegou no limite ali. Entenderam? Então é assim que está. O pessoal não leva em conta a refração e a esfericidade e as condições que têm que ser cumpridas. Isso é falta de teoria, falta de conceito, né? O pessoal gosta muito de... Eu tenho visto vários vídeos aí, o pessoal da Terra plana, eles gostam muito de computação gráfica, efeitos especiais, aquela coisa toda, eles não caem dentro aqui
na munheca aqui no quadro e vamos embora, vamos demonstrar, vamos ver como é que é. Bom, mas agora eu vou falar mais um pedido do inscrito meu, desse nosso colega aí do canal, que ele estava querendo saber essa questão da miragem. Então repara o seguinte, aqui perto do mar, quando aqui o raio é rasante, isso aqui fica uma zona, fica uma zona mesmo. Então ali, pode haver condições ali de temperatura, pressão, umidade, que fazem com que aquela camada de ar perto, a camada da atmosfera perto do mar, ela fique com uma densidade menor do que a de cima. Menor. O normal é a mais pesada ficar embaixo, mas pode acontecer que ela fique aqui. Isso acontece muito no deserto, no asfalto, quando vocês vão vendo assim, que vê aquela miragem, é porque aquele ar ali, aquela camada que está ali perto do chão, a temperatura dela, a umidade tudo ali, fez com que aquele índice de refração daquela camada ficasse menor do que de cima. Então, pela lei de Snell acontece o seguinte, normalmente a lei de Snell é assim, esse meio aqui, 1, 2, esse aqui, se esse N2 aqui é maior que o N1, o índice de refração, então o raio luminoso se afasta da normal quando faz o meio. Que são essas condições aqui, ó. Aqui assim, ó, vai tirando seus normais, e a lei de Snell, é que eu não quis sobrecarregar a figura, mas nós podemos traçar as normais ali, e botando em todas aquelas normais, direitinho, ângulo de incidência e ângulo de refração, todas ali. Então aqui, nesse caso aqui, nessa zona do agrião, então essa camada de ar aqui, ficando invertida, então o que acontece aqui? Aqui, vai haver a reflexão, isso daqui assim está assim, né? Então o raio luminoso, ele vai ficar com a concavidade, aqui seriam as normais, né? Ele vai ficar com a concavidade para cima. Fica com a concavidade para cima. Então aqui, eles fizeram isso, eles conseguiram pegar isso daqui, lá no navio, eles conseguiram pegar isso aqui na zona do agrião, e viram lá assim, que, poxa, olha só, o navio está flutuando, levantou um pouquinho. Então eles chamam até isso aqui essa região assim que dá essa inversão, que dá o fenômeno da miragem, eles chamam Fata Morgana. É o que acontece, eles não levam em conta a refração e a esfericidade, e eles não levam em conta que a teoria foi determinada, aquela fórmula para calcular o mergulho da Terra em refração e esfericidade, lá para o continente, lá para a Alemanha, para a Prússia, para a França. Aqui no Brasil a gente nem determinou, aqui copia tudo. Eles fazem lá, a gente copia aqui. Bom, agora vamos analisar um outro caso aqui em relação a Terra plana e Terra globo. Isso aqui é Terra globo, né? Isso aqui é a Terra com a sua curvatura. Vamos imaginar aqui se a Terra fosse plana. Estão vendo aqui? Está muito ruim aqui, ó. Não sei se está bom para ver. Então aqui a Terra como se fosse plana, tem aqui o mar é plano, e as camadas atmosféricas aqui, essas camadas verdes, essas camadas são paralelas umas às outras, são horizontais, porque a Terra é plana, lá por hipótese. Vamos imaginar aqui que tem um farol, farol no alto do morro. É como se tivesse um farol aqui, ó, esse caso aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, se aqui nós colocássemos um farol, imagina um farol aqui, ó. Esse farol aqui, essa luz ia chegar aqui, ó. Quando essa luz chegasse aqui, o observador aqui no navio, a uma distância aqui, o observador do navio, ele ia ver a luz do farol boiar na água. Todo mundo que anda no mar, navegantes, capitães de longo curso, sabem desse caso.
A luz do farol chega numa certa distância que ela boia no mar. E essa distância, sabendo a altura do farol e sabendo que ela está boiando no mar, sabendo o tamanho da Terra, pode-se calcular a distância que está aquela luz boiando até lá. E ele mais ou menos, depois, pela fórmula do alcance geográfico, calcula a distância que ele está do farol. Isso é corriqueiro na navegação marítima. Então aqui, vamos imaginar, aqui a Terra plana, está aqui esse farol aqui. Esse farol está mandando luz. A luz do farol vai se refratando nessas camadas horizontais de densidade diferente, camada 1, 2 e 3. As camadas mais pesadas ficam embaixo, as mais leves vão para cima. Então o raio de incidência aqui aí vai se refrata, se afasta da normal e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. O que é que vocês podem depreender daqui? Esse barquinho aqui, se a Terra fosse plana, ele ia andar até o infinito, nunca ia ver a luz do farol boiar no horizonte, nunca iria ver a luz do farol boiar aqui na água, nunca, porque a Terra não é plana, nunca iria ver boiar. Estão percebendo aqui? Bom, senhores, é isso. Vamos continuar. Eu quis dar essa aula porque essa questão da refração é importante para a topografia, para o cálculo das alturas, e está dentro da nossa reta. E eu vou sempre aproveitar nessa nossa reta, sempre que tiver uma coisa assim, que eu possa agregar valor para o pessoal da Terra plana, eu vou procurar. Eu tenho feito isso nos comentários do pessoal, mas o que eu tenho reparado é que eles apagam meus comentários. Já coloquei esse comentário aí desse Dr. Afonso, do Leandro, aquele outro rapaz, esqueci o nome deles, que eles ficam falando coisas assim. Aí eu, na boa intenção, eu vou procurando resumir, dando assim uma aulinha, daquela de querer ajudar, mas eles parecem que eles não querem aprender, ou não podem aprender, ou não têm condição, não têm capacidade de entender. Eu não entendo. Lá o doutor Afonso, o cara diz que é PhD pela USP. Eu já dei uma série de aulinhas ali, explicando a ele. Eu sou geodesista. Eu sou engenheiro civil, engenheiro cartógrafo, sou geodesista, sou engenheiro ferroviário, eu tenho mestrado em sistemas de computação na área de geomática. 50 anos de profissão. Eu então, na minha boa vontade, tá aí, doutor Afonso, quando eu olho dali uns 2 dias que eu vou lá, eu não encontro meu comentário. Deletou. Pro Leandro, já cansei, uma série deles. Bom, senhores, se gostarem dessa aula, espero que eu tenha respondido a esse nosso inscrito, ele estava curioso em saber essa questão de refração, da miragem, espero que tenha ficado bem explicado. Se gostarem, deem seu like aí, e indiquem esse nosso canal para outras pessoas, e coloquem aí alguma outra curiosidade que na medida do possível eu vou esclarecendo, tá, senhores? Então, até a vista, pessoal!